Boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que o Memorial do Ministério Público, nesta data, realiza um debate acerca da obra da artista Mônica Cuspico, que se encontra em exposição neste palácio. A exposição está intitulada Imponderáveis Substâncias, Problemas Bioéticos do Uso Inadequado de Medicamentos. A artista, por sua qualificada arte, alarga a fronteira da estética, gerando profundas reflexões sobre o uso inadequado de medicamentos e todas as implicações disso decorrentes, relativas à saúde pública, à economia e à ética, por exemplo. Logo aqui faço um agradecimento em nome do Memorial do Ministério Público à senhora Mônica Cuspico, registrando que ficamos muito felizes com essa parceria, que espero seja a primeira de muitas. Registro que a atual administração do Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral, Dr. Alexandre Saltes, implantou em 2024, via provimento, a alteração do objeto do nosso memorial, para que, além da preservação da nossa memória institucional, promova agendas culturais, buscando, no particular, maior interação com a sociedade gaúcha. Criamos a figura de um coordenador técnico, papel exercido pelo historiador Gunther Axtz, que tem colaborado decisivamente, junto com toda a equipe do Memorial, para que essa agenda cultural seja realizada da melhor maneira possível. E nessas agendas, desde o ano passado, está o programa Debates no Memorial, eventos onde os mais diversos assuntos culturais são tratados por pessoas que muito têm a dizer sobre os temas em debate, estabelecendo sempre diálogos qualificados, recolhendo, inclusive, maravilhosas contribuições do público. E hoje não poderia ser diferente. Temos a alegria de contar com o Dr. José Roberto Goldin e a doutora Catherine Rosenfield para um debate sobre a obra da senhora Mônica Cuspico, pessoas a quem eu agradeço em nome do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Antes de passar a palavra ao nosso coordenador técnico para a apresentação mais detalhada dos nossos debatedores, pondero que, numa sociedade tão cheia de informações, vindas de todos os lados, por inúmeros meios, a todo o tempo, a arte é um dos necessários filtros para restabelecer um mínimo de equilíbrio emocional. Sem a cultura e sem as artes, vamos continuar como estamos, em regra fazendo hoje, opinando, opinando e opinando, sem qualquer reflexão mínima anterior. Muitos de nós estamos presos nesse ciclo, informação, opinião, informação, opinião. Talvez daí a radicalização em curso, talvez daí a preocupante relativização de valores tão caros às sociedades que se digam minimamente civilizadas. A cultura e a arte nos tiram desse ciclo triste de informação-opinião, dessa triste caixa que nos aprisiona. Pela arte, nas suas mais diversas formas, podemos colocar a cabeça para fora, respirar o vento puro que vem de um outro horizonte. E é nesse horizonte que está o outro. Melhor dizendo, onde estão os outros? Vamos vê-los e daí ouvi-los. Elevar o espírito. Da mera e vazia opinião, poderemos passar ao diálogo. Do diálogo à empatia, ao verdadeiro respeito ao próximo, que é a base de qualquer conceito mínimo de justiça. Que a arte da senhora Mônica nos guie e que tenhamos, então, um ótimo debate. Passo a palavra para o Gunther, que fará a apresentação mais detalhada dos nossos ilustres debatedores. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu agradeço ao Dr. Marcos Saraleg pelas palavras. Saúdo a presença de todos. E assim, muito brevemente, quero dizer que eu e a Catherine somos, sim, acho que amigos de longa data, né, Catherine? E outro dia mesmo estava vendo uma foto nossa de 20 anos atrás, que estavam os saudosos Luiz Inácio Medeiros, o Walter Schilling, né, ambos de saudosa memória, com o Luc Ferry, ministro da Educação da França. Né? Então, assim, são anos de uma interação em torno da cultura. E quando a Catherine me sugeriu esse evento, eu achei que era uma grande honra para o Memorial, né, receber um artista como a Mônica Cuspico, que em breve vai estar expondo no MAC, né, no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Então, nós
estamos nos antecipando, né, ao Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Né? A Mônica tem uma arte muito provocativa, muito interessante, e sua obra está exposta em alguns dos principais museus, né, da Áustria, da Alemanha, da Europa. Então, acho que realmente é uma honra, né, a gente contar aqui com a oportunidade dessa conversa, né, e com a presença hoje da Catherine Rosenfield e do Goldin. Né, a Catherine, que é professora titular de Filosofia e Letras também, Catherine? De Filosofia e Letras, né? Trabalha com a estética e tal, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cônsul da Áustria, né? Enfim, apaixonada, né, pelo Grande Sertão Veredas, onde a gente, né, teve um debate sobre o Guimarães Rosa, apaixonada pela arte, pela cultura brasileira, né, e por essas tantas intersecções. Né? E o José Roberto Goldin, que é biólogo, tem doutorado em medicina, clínica médica, e é professor também titular da Escola de Medicina aí da Pontifícia Universidade Católica, né, que coordena o Núcleo Comitê de Bioética Clínica do Hospital de Ciências de Porto Alegre. Né, e é pesquisador responsável também pelo Laboratório de Pesquisa e Bioética Ética de Ciência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Né, e que também lidera, né, a associação que se dedica a cuidar, né, do Teatro São Pedro. Hoje nós vamos sair daqui em caravana, tá, e iremos assistir o concerto que vai acontecer no Teatro São Pedro, que tem uma grande solista da Áustria também, por coincidência. Né? E estamos num momento muito especial para o Teatro São Pedro, que eu acho que é a instituição cultural mais importante da cidade, pela qual nós todos temos mais carinho. Eu acho que é a instituição que mais nos define como porto-alegrenses e como gaúchos, né? Que está inaugurando daqui a poucos dias, né? Semana que vem, o nosso grande teatro italiano, né? Com 650 lugares, 680, quase 700 lugares, ou seja, está replicando, né, a capacidade do antigo Teatro São Pedro. Eu acho assim que é extraordinário para Porto Alegre poder contar com isso. E, finalmente, um teatro com fosso de orquestra para representação de ópera. Acho que parabéns, né, por estar liderando este movimento. Eu acho que é uma alegria para todos nós. Né? Bem, então, dizendo isso, eu acho que eu passo a palavra a Catherine, ao Goldin. Como é que vocês gostariam de fazer? A Mônica, como é que vocês pretendem? Quem fala primeiro? Catherine? O Goldin? A Mônica não quer apresentar a obra primeiro, talvez? Só queria repetir, né, que é realmente uma grande honra ter a Mônica Cuspico aqui conosco. Ela está nos grandes museus, nos maiores acervos de Viena, na Albertina, no Kunsthalle Düsseldorf, na França, nos Estados Unidos. E ela teve muita gentileza de pintar essa exposição lá embaixo, especificamente para nós. Então, é uma exposição que não foi ainda para nenhum lugar, que vai ficar aqui em Porto Alegre, para ser representada por uma galeria. E é uma dádiva assim para Porto Alegre. Então, é com muita alegria que eu saúdo a Mônica aqui e que eu vou depois logo passar a palavra para o Goldin e para ela. Ela vai nos dar umas primeiras explicações de como ela chegou a essa maneira insólita e, por enquanto, única de pintar. Né? Ela é a única pintora, por enquanto, que usa essa técnica, que desenvolveu essa técnica no mundo. Então, é realmente assim uma coisa maravilhosa, né, de nós termos o privilégio de aprender algo sobre a química dessa técnica, sobre a ideia e as inspirações que vieram ao longo do caminho de nem tantos anos. Ela começou em 2018, então não é tanto tempo que ela está exercendo essa técnica e a coisa já evoluiu bastante. Eu quero terminar agradecendo do coração ao Ministério Público
por nos ceder esse espaço, por nos acolher com tanta gentileza e, além do mais, de muito profissionalismo, porque nós ficamos impressionados com a ajuda da equipe técnica que montou conosco a exposição e por toda essa concepção de abrir o memorial do Ministério Público para o público mesmo e para as demandas muito diversas, né, de cultura que existem na cidade. Então, é realmente com muita alegria que eu agradeço aqui esse acolhimento, esses estímulos que vêm do memorial e do carro-chefe aqui, do chefe que está na ponta dessa lança cultural. Gunther, muito obrigada. Um grande abraço e vamos fazer muitas coisas. Com isso, quero passar a palavra para o Goldi. Bom, boa tarde. Primeiro, queria agradecer muito o convite que eu recebi. Fiquei extremamente honrado de poder estar aqui hoje fazendo parte desse encontro. Eu queria dizer para o Marcos que essa sala aqui tem uma importância notável para a área de saúde brasileira, que talvez o Ministério Público nem tenha registro disso. Foi nessa sala que se fez um encontro com transplantadores de todo o Rio Grande do Sul, e dessa discussão é que se originou o relatório técnico que deu a organização para todo o Sistema Nacional de Transplante, saiu dessa sala aqui. Foi de um debate que começou com uma direção e conseguiu trabalhar e fazer uma coisa maravilhosa, que é permitir o maior sistema nacional de transplantes do mundo, que é o nosso aqui do Brasil. Acho que é uma coisa que a gente sempre tem que saudar. Eu te digo que eu fiquei até emocionado quando eu entrei aqui e me lembrei dessa situação. Uma outra coisa que me emocionou muito foi ver o trabalho da Mônica lá embaixo. Não sei se todos vocês já foram ver, mas é maravilhoso, né? Eu acho assim, daqueles trabalhos que dão aquela noção de deslumbramento, né? Da gente ficar olhando e se deslumbrando ao ver a qualidade técnica, a sensibilidade de uma obra tão magnífica quanto essa. Quando a Catherine me falou do trabalho da Mônica, eu logo fiquei muito interessado, e eu me lembrei de um pintor uruguaio que já faleceu. Ele faleceu muito jovem, e que ele era daquela escola do Torres Garcia, lá do Uruguai, e que ele fazia colagens com os blisters de medicamento. E ficavam obras maravilhosas. Ele faleceu muito, muito jovem. Ele era um professor de literatura e um artista plástico. E ainda, há um ano atrás, eu ainda vi uma obra dele enorme, que está na casa de um amigo meu, e que ela era deslumbrante, porque tu não reconhece o que era aquilo. Era uma perda daquela identidade, e só quando tu te aproximava muito do quadro é que tu percebia que eram os blisters de medicamento. A obra da Mônica é muito mais do que isso. Quando a Catherine me mandou aquele vídeo daquela exposição, eu achei sensacional. Eu me apaixonei por aquelas gelatinas, né? Aquilo ali é sensacional, né? Eu mostrei para todo mundo que eu conheço aquele vídeo para mostrar assim, isso é arte, tu entende? É tu tirar do contexto usual aquele objeto e fazer dele uma coisa totalmente inovadora, diferente. Eu sou biólogo, né, mas eu trabalho há 44 anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e a gente vê isso muito na área da saúde, né? A medicina, progressivamente, ao longo do século XX, foi se tornando uma profissão muito calcada em conhecimentos científicos estruturados. Mas a medicina que a gente trabalha no dia a dia, diretamente com o paciente indivíduo, ela ainda tem uma conotação artística gigantesca, né? Porque ela funciona muito com a adequação daqueles conhecimentos e não simplesmente com a aplicação daquele conhecimento. A gente trabalha muito nessa linha, e eu, no hospital, coordeno essa área de bioética. Então, a gente entra junto com as equipes, né? Nós fazemos no Hospital de Clínicas
uma coisa que a gente chama de bioética de corredor, porque a gente não traz o pessoal para dentro de uma sala para discutir, nós vamos discutir os casos à beira do leito, nas unidades de internação, nas outras áreas assistenciais. E ali funciona uma coisa de aplicação de conhecimento que mistura várias coisas que são claramente artísticas, se a gente for pensar, né? Tem muito de improvisação, tem muito de sensibilidade, que se a gente for ver, por exemplo, hoje, né, com a quantidade de tecnologia, se vocês entram hoje num bloco cirúrgico do Hospital de Clínicas, parece uma nave espacial hoje em dia. A quantidade de tecnologias que se tem numa sala cirúrgica, se vocês entram dentro do laboratório do hospital, vocês veem os robôs trabalhando em análises clínicas, um do lado do outro. É uma coisa que é impressionante, que ninguém quase tem essa noção da quantidade de tecnologia embarcada que a gente tem nos hospitais hoje em dia. Agora, de nada adianta isso aí se a gente não tiver uma alta sensibilidade associada. A alta tecnologia sem alta sensibilidade é um desastre. Nenhum paciente quer isso, né? Porque ele quer se sentir humano naquela situação. E isso só existe com o quê? Com interação, com uma fala adequada, né? Quando a gente se sente, não um objeto, mas uma pessoa que está ali muito fragilizada, não só ela, como todos os familiares, todo o entorno dela. E essa característica mais artística, vamos chamar assim, né, que é basicamente a questão da sensibilidade, ela muda totalmente a perspectiva de como aquele cuidado que as equipes têm, baseado em questões científicas, acaba chegando no âmago da questão, que não é só a doença, né, mas é a enfermidade que os pacientes têm. Essa diferença de doença e enfermidade é fundamental da gente ter. Doença é aquilo que a gente diagnostica, é aquilo que a gente observa. Mas a enfermidade foi o quê? Aquele desconforto que mobilizou o paciente para ele vir procurar o sistema de saúde. E quando as duas se conjugam, é maravilhoso. O paciente tem uma doença que a gente diagnostica e ele trouxe uma enfermidade. Quando as duas se conjugam, é maravilhoso. Mas quando elas não se conjugam, é um desastre. Porque a gente está tratando uma coisa que não é aquilo que o paciente quer, né? E isso tem muito dessa sensibilidade. A história, a trajetória da Mônica, né, em fazer essa... Eu achei assim de uma criatividade maravilhosa, né, essa questão de usar pigmentos que são oriundos de medicamentos, de produtos que são utilizados, né, no hospital. Tem um quadro que eu fiquei apaixonado por ele lá embaixo, aquele azul, o que é o Election Day, né? Que é impressionante, todo pintado com uma coisa, para mim, inusitada, que é azul de metileno, né? Ou seja, isso é que é a coisa da criatividade. Eu acho que isso é que nos dá esperança de nós sermos humanos, que vamos sobreviver a toda essa loucura que a gente está vivendo, né? Eu, há 10 anos atrás, me achava um cara hiper privilegiado de viver o mundo que eu vivia. Eu dizia, nós estamos vivendo o melhor mundo, a melhor etapa da civilização ocidental. Ainda bem que eu não escrevi, né? Que eu acho que nós estamos vivendo uma fase terrível atualmente, né? Agora, o que dá esperança é justamente essa parte cultural, né? O que dá esperança é vocês verem, por exemplo, que isso que o Gunther falou, semana que vem nós estamos inaugurando o Teatro Simões Lopes Neto, que é o nome que vai ser batizado o novo teatro do complexo multipalco do Teatro São Pedro. E enquanto a gente está conseguindo abrir novos teatros, nós vamos ficar 1 ano e 4 meses sem o Teatro São Pedro, que nós vamos começar a reforma dia 24 agora. Dia 23 tem o concerto de 75 anos da OSPA, e no dia seguinte a gente fecha para reformar. A gente já teve a felicidade de ter todo o dinheiro para a reforma, quer dizer que nós não vamos ter problema de interrupção por falta de recurso, que o governador Eduardo Leite nos deu a integralidade dos recursos que faltavam para fazer a reforma, e o nosso compromisso é reinaugurar o Teatro São Pedro 28 de junho do ano que vem, né? E aí você se imagina assim, em Porto Alegre a gente vai ter 2 teatros grandes, com uma capacidade que não é
né, hoje em dia, mais tão grande assim, um teatro de 600 lugares não é considerado um grande teatro hoje, mas, para a nossa capacidade, ele é excelente, e a gente vai poder ter, de novo, a programação que vocês vão ver, que esse ano a gente vai fazer uma programação extremamente variada e intensa, recuperando, por exemplo, uma temporada de ópera no Rio Grande do Sul, né, que é uma coisa que é super necessário da gente resgatar, até para as novas gerações verem o que é isso, né, se acostumarem a ouvir essas questões. E vocês veem, quinta-feira da semana que vem vai ser um dia muito especial, né? Hoje já é um dia especial, que a gente tem a comemoração dos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea aqui do Rio Grande do Sul. A gente tem o concerto inaugural da Orquestra Teatro São Pedro, mas na semana que vem, no mesmo dia, na quinta-feira, nós vamos estar inaugurando o Teatro Simões Lopes Neto e vai estar sendo aberta a Bienal do Mercosul, né, que é uma mega exposição, vocês vão ver, a cidade vai ser de novo tomada pelas artes visuais, e vai ser deu a casualidade de ter as duas aberturas no mesmo dia, que vai ser essa praça, vocês vão ver que vai ser uma correria para cima e para baixo, né? Porque a inauguração da Bienal vai ser naquele salão maravilhoso que tem no subsolo da catedral ali, que vai ser a cerimônia de inauguração, e nós vamos estar inaugurando o teatro às 6h30, e a Bienal às 7h30, e às 8h começa a ópera. Então vai ser uma migração por essa praça que vai ser interessante de ver. Mônica, eu fiquei muito curioso com uma questão. Eu não sei se é fantasia minha, tá? Mas quando eu li, eu posso fazer um comentário pessoal? Quando eu li a situação da motivação em função da doença da tua mãe, né? Que, para mim, o Alzheimer, quando eu olho uma pessoa com Alzheimer, a gente convive muito com pessoas com Alzheimer, a sensação que, às vezes, a gente tem, e às vezes a gente explica isso para os alunos, parece um quadro de aquarela que, molhado, a pintura vai se desfazendo, as cores vão se diluindo, né? Tudo vai esvanecendo, assim, e aquela identidade de uma pessoa que uma vida inteira, né, está ali um corpo, mas não tem a identidade daquela pessoa. E tu trouxe uma coisa muito interessante que eu achei, que eu sempre também fiquei muito intrigado ao longo da minha vida, de por que eles fazem os comprimidos coloridos com as cores que eles fazem, né? Eu já tentei entender e ninguém me explicou até hoje de uma forma convincente, né? Por que a maioria das pessoas não gostam de tomar comprimidos amarelos, né? A maioria dos remédios não tem cor amarela porque as pessoas têm um pouco de rechaço. Mas as pessoas adoram comprimidos vermelhos, né? Azuis, verdes. Então, é uma coisa fantástica. E tu conseguiu ressignificar essas cores em obras de arte. E isso é maravilhoso. Eu acho que isso foi assim, uma coisa que nunca eu tinha pensado antes, né? De ver uma obra feita. Essa é aquela coisa que é só o olhar do artista que faz isso. Deixa eu só traduzir, tá? Tá. Ao longo do trabalho dela, né, que foi motivado pelo Alzheimer da mãe dela, né, ali ela começou a triturar os remédios vencidos para tirar cores e para pintar com isso, um pouco para manifestar a dor, né, o sofrimento e a gênese também do Alzheimer da mãe dela, que vinha de um uso inadequado de remédios. E aí, ao longo dessas descobertas, das reações químicas, ela foi descobrindo também, por envolver médicos e equipes hospitalares, que tem estudos muito, eu diria, sacanas,
que exploram quais são as nossas reações inconscientes a cores. Então, tem toda uma manipulação para estimular o uso dos remédios pelos corantes que são adicionados e que envelopam os remédios. Zum Beispiel gibt es ja auch länderspezifische Unterschiede, sehr starke. Im US-amerikanischen Markt gibt es Medikamente, die man over the counter kaufen kann, um $20, 1000 Ibuprofen, alle in bunt, orange, rot. Então, tem grandes diferenças de país para país, né? Se na Áustria a gente consegue analgésicos só brancos, nos Estados Unidos a gente pode comprar um vidro colorido com 1000 comprimidos, muito barato, com todas as cores, como se fossem balas, assim, super coloridos, porque isso é um estímulo, assim, isso é uma coisa bonita que a gente coloca na prateleira e que dá um efeito... Aber auch in den USA sind verschreibungspflichtige Medikamente nicht gefärbt. Es sind nur die over-the-counter, die frei. Então, só as coisas que são livres, que podem ser comprados assim no drugstore, são coloridos. Os remédios que são com receitas apenas são todos brancos. E também tem diferenças entre homens e mulheres, né? Viagra é sempre azul. Remédios para mulheres muitas vezes são rosa ou cores mais quentes. Ja, wobei ich nicht mehr sagen würde, also für Frauen, wenn Wunder sind sehr Berührungs- und Schlafmittel, die rosa gefärbt sind, bei uns jetzt in Österreich zum Beispiel. Und eben dieses Sildenafil, also dieses Männermedikament, was du erwähnt hast, ist hellblau. Ich habe ihm auch diese Frage gestellt an der Österreichischen Akademie, wieso, das weiß ich nicht, das hat mir keiner beantwortet, ordne ich ein Schlafmittel einer Frau zu, für uns jetzt, runtergebrochen, hellblau einem Mann. Então, remédios, por exemplo, calmantes e para dormir, né, que se dirigem na Áustria, sobretudo para mulheres, assim, o consumo é muito maior para mulheres, né, sempre tem uma tendência de serem rosas para, assim, um pouco para violeta, enquanto para homens são azuis. Então, tem ali interações que são... os departamentos comerciais fazem estudos assim muito intensos sobre as reações inconscientes que nós temos com relação às cores dos remédios. Aber du hast nicht beantwortet, ob das weiß, dass man gelbe Medikamente ungern isst. Kann ich nicht sagen, das hätte ich so nie festgestellt. Ela não tem experiência com a rejeição do amarelo. Talvez isso seja mais específico do Brasil. Kann man so bei uns nicht sagen, also Kurkuminkapseln sind gelb, die nehmen die Leute schon, Nahrungsergänzung für Medikamente. Ela diz que o que ela conhece assim de remédios tem muitos amarelos e que é muito comum. Então isso também deve ter diferenças de país para país. Auch zum Beispiel Tablettendesigner und eigene Studien, die in Auftrag gegeben werden, um zu schauen, auf welchem Markt welche Farbe, also da gibt es Studien, länderspezifisch auch, für den Konsumenten wirkt. Então, os departamentos comerciais estudam também em qual país, qual cor, qual forma do remédio tem maior aceitação ou rejeição. Então, isso também muda assim de cultura para cultura. Und dann kann man auch noch sagen, also was auch interessant ist bei meiner Arbeit, da geht es nicht nur um jetzt einen formalen Akt, sondern eine Arbeit, die einfach nur eine Form hat, sondern zum Beispiel, wenn man mit Medikamenten einer Person arbeitet, da haben wir schon drüber gesprochen, dass du eine Art von einem Porträt hast von einer Person. Das bleibt zwar abstrakt, wenn ich abstrakt arbeite, aber es bleibt doch eine sehr persönliche Arbeit und ich arbeite sehr viel mit Patienten, die mir viel erzählen. Então, ao longo do trabalho dela, ela incorporou as reações dos espectadores. Então, as pessoas viam as telas dela, começavam a contar as suas histórias pessoais, começavam a trazer caixas de remédios vencidos que eles mesmos usavam ou que os entes queridos usavam, e pediam para ela fazer uma espécie de retrato da dor ou da experiência médica, né, ou do sofrimento ou da cura, através de um quadro abstrato, de uma tela abstrata feita com esses remédios específicos. Então, ela cada vez mais tem... ela pinta em função dessas reações e dessas demandas e dessa comunicação, é quase um diálogo, né, com os espectadores que
vêm pelo prazer estético e depois desdobram, né, essa experiência numa experiência de existencial deles pessoalmente. Und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich bei manchen Bildern, eben bei solchen Porträts, oder wenn ich sage, ich mache ein Bild für eine Krankheit wie Alzheimer oder Parkinson, dann nehme ich nur Medikamente für diese Krankheit, die bestimmt sind, ja, die ich jetzt abgelaufen im Atelier habe, bleibt es so, dass ich die Farbe nicht bestimmen kann. Ja? Also das ist, ich muss mit dem zurechtkommen, was da ist. Und das finde ich künstlerisch so spannend. Então, uma das limitações que eu desafio, né, como metro para o poeta, né, uma limitação formal, é quando ela tem que fazer uma tela para uma doença como Alzheimer ou depressão, etc. Então, a paleta dela é determinada pelos corantes ou pelas reações químicas presentes ou que ela pode atingir, né, com esses remédios, que, evidentemente, às vezes dá reações imprevistas, né, dá reações químicas com solventes, então ela espera que saia um verde e, na verdade, saia uma cor totalmente diferente. Então, essa é uma das grandes descobertas, né, o imponderável, né, que acontece no trabalho, que os remédios determinam, né, e limitam a ação dela. Ela não pode pintar como ela quer, mas ela tem que compor a tela segundo as possibilidades, né, dessas composições químicas e das reações cromáticas que daí resultam. Então, eu acho que nós poderíamos... ela preparou um PowerPoint, que agora desapareceu, mas também não tem problema, porque nós podemos todos descer e ela comenta a exposição que ela fez especialmente para nós. Ela agradece enormemente. Aliás, eu tenho que contar uma coisa. Ela é uma austro-brasileira como eu. Ela tem os 2 passaportes, porque a mãe dela casou, ela encontrou em Copacabana um jovem brasileiro que a abduziu de Copacabana para Viena, que não era bonita como é hoje, mas era cinzenta, feia, suja, e era o fim do mundo europeu, né? Na cortina de ferro, não era nada divertido. A pobre sofreu bastante, eu acho que pela abdução pelo austríaco, mas ela nos trouxe de volta essa pérola aqui, e ela é muito orgulhosa da sua origem brasileira, mas ela entende nossa língua. E ela já descobriu parentes e ela está recuperando a história dela. E, sobretudo, a coisa mais gostosa é ela ama o Brasil. Ela acorda todos os dias feito um passarinho e fica elogiando que tudo aqui é maravilhoso. Então... O que vocês preferem? Umas rápidos comentários sobre o PowerPoint ou vamos descer direto? Os dois. Descer. Todo mundo quer descer. Ali,